Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a obra de Pietro Ubaldi, já estamos em A Grande Síntese, que é o segundo volume. A Grande Síntese, que é o segundo volume da obra. A obra tem 24 volumes. Agora, então, passemos à continuação do estudo de A Grande Síntese, capítulo 64, Técnica Evolutiva do Psiquismo e Gênese do Espírito. Nós vamos observar que a natureza não dá salto, que o psiquismo inicia de uma forma bem rudimentar, lá no movimento vorticoso, depois no conjunto de movimento vorticoso, que é o raio globular, depois no sistema protoplasmático e depois na célula, no protoplasma, na célula e por aí vai. Então, aqui nós podemos observar que a natureza também não dá salto nessa evolução do psiquismo, que depois então entra na fase e na sequência progressiva natural, que é a origem do espírito. Bem, após termos enfrentado o problema da gênese da vida, após nós termos enfrentado o problema da origem da vida, encontramos-nos agora diante de um problema ainda mais formidável, o problema da gênese, da origem do espírito. É um fato que, a partir das primeiras unidades protoplasmáticas, filhas do raio globular, daí para cima, protoplasma e célula, possuem uma sensibilidade e uma capacidade de registrar impressões devido à íntima estrutura de permuta química na troca de substâncias que passa por dentro do protoplasma e da célula também. Pois, desde suas primeiras manifestações, a vida devia produzir fenômenos de psiquismo, embora muito rudimentar. Então, desde o início da vida, lá no raio globular, também no protoplasma, depois na célula, nós observamos um psiquismo, e a vida tinha que produzir um psiquismo, um despertar, um exteriorizar-se desse psiquismo, embora um psiquismo muito rudimentar. A mobilidade, a flexibilidade, ainda que estável e elástica, do sistema atômico da vida, lá no sistema vorticoso, era o meio mais adequado ao desenvolvimento e à progressiva expressão desse psiquismo. Então, lá no sistema dinâmico vorticoso, depois no sistema do raio globular, o protoplasma, a célula, era o ambiente adequado para o desenvolvimento, para a expressão, para a exteriorização do psiquismo. Indagais, perguntais, sem certeza, se a função cria o órgão ou se o órgão cria a função, porque ignorais o princípio da vida e não sabeis como interpretar-lhe os fenômenos. Por isso, a pergunta até então, sem a grande síntese, a pergunta sem resposta. A função cria o órgão? Ou o órgão cria a função? Nem um caso, nem o outro. Nem a função cria o órgão, nem o órgão cria a função. Pois o organismo é uma construção ideoplástica, uma construção que é a ação do pensamento sobre a matéria. Então, o organismo, o ser, é uma construção ideoplástica. Ocorre logo que a maturação evolutiva do meio
do ambiente, matéria, permita a manifestação do princípio latente, e este se manifeste diversamente, de acordo com as circunstâncias do ambiente, onde e como permitir-lhe o desenvolvimento do meio de manifestação. Então, logo que foi possível, é a manifestação do princípio latente, daquele que estava em germe, daquele que estava em estado de potencial, ele encontrou condições de se desenvolver, de manifestar-se, de exteriorizar-se, esse psiquismo. Órgão e função, pois, surgem juntos, e seu progresso é recíproco, devido a um apoio mútuo do órgão sobre a função que o desenvolve, e uma função e da função sobre o órgão que a aperfeiçoa. Então, a função e o órgão surgem juntos. A função criando o órgão e o órgão aperfeiçoando a função. E os dois se manifestam em conjunto, né? Assim, a consciência não cria a vida, nem a vida cria a consciência, mas ambas, vida e consciência, trabalham e ajudam-se mutuamente a vir à luz. Vida e consciência trabalham em conjunto nessa escalada evolutiva para virem à luz, para exteriorizar-se, para manifestar-se. O princípio plasmando e desenvolvendo para si uma forma cada vez mais adequada. O princípio desenvolvendo cada vez mais uma forma mais complexa, uma exteriorização mais adequada, uma revestimenta de forma cada vez mais complexa e mais adequada à sua manifestação, e a vida fixando esse impulso e organizando-se para maior perfeição. Então, essa exteriorização é justamente o psiquismo que tem essa capacidade de construir para si roupagem, entre aspas, formas, e essas formas vão permitindo que o psiquismo evolua, desenvolva, e desenvolvendo o psiquismo, ele constrói outras formas mais sutis, mais delicadas, mais adequadas, mais complexas para si mesmo. O princípio move a matéria, torna a matéria cada vez mais aderente à sua expressão. Então, o psiquismo vai construindo as suas formas e adequando essa forma para a sua exteriorização, para a sua expressão, para a expressão do psiquismo. Nesse trabalho se reforça, expande-se e se manifesta mais poderosa, mais competente esse princípio, né? Enquanto a vida é o efeito de um dinamismo íntimo organizador, constitui ao mesmo tempo o campo em que esse dinamismo íntimo se exercita e se desenvolve. Então, a vida é efeito do psiquismo e ao campo em que esse dinamismo, esse psiquismo íntimo organizador se exercita, se desenvolve, se exterioriza o que estava em estado de germe, o que estava em estado latente, o que estava no estado potencial. Se a modelação das formas não proviesse, não fosse o resultado de um princípio interno, não veríeis esse crescimento provir sempre de dentro, indo da reprodução dos tecidos, por vezes até a reprodução de órgãos inteiros, até a formação
dos organismos adultos. Então, se a modelação, se a construção das formas não viesse de dentro, a exteriorização daquele dinamismo íntimo, daquele psiquismo, se não fosse a modelação das formas que vem do interior do psiquismo, que as constrói, que constrói essas formas, então nós não veríamos, por exemplo, uma cicatrização de um corte, de uma ferida que ocorre de dentro para fora. E também a reconstrução de reprodução dos tecidos e, por vezes, reprodução, regeneração, reconstrução de um órgão todo, como, por exemplo, o fígado. Nos transplantes de fígado, o doador doa até mais da metade do seu fígado. E o receptor, com essa metade do fígado doado, ambos, doador e receptor, reconstroem, restauram o órgão fígado. Veja como isso ocorre, então, do interior para o exterior. Em sua íntima estrutura cinética, a vida conserva a memória registrada das ações e reações dinâmicas anteriores. Então a vida guarda, registra essas ações do meio ambiente e essas reações que ocorreram. A vida concentra em si os traços marcantes e pode realizá-los todos. A vida registra, e pode refazer, realizar esses atos, porque está memorizado, não é? Assim é possível a concentração de toda a arquitetura de um organismo em um germe. Então é possível, dessa forma, concentrar toda a arquitetura, toda a parte estrutural e organizacional de um organismo no germe. Vamos simplificar. Dessa forma, é possível uma árvore concentrar toda essa arquitetura em uma semente. Sim, que é o germe. Sua reconstrução completa a partir da semente até a forma adulta. Depois, nós vamos ver a exteriorização da semente, do psiquismo que está presente na semente, esse psiquismo organizador, para a completa exteriorização e construção da forma adulta, no exemplo, a árvore, a partir da semente. Toda a evolução vos apresenta o espetáculo desse processo de centralização e descentralização cinética, que no caso da semente é como se eu tocasseis o fenômeno com a mão. Nesse caso, a centralização é o registro da arquitetura da árvore, por exemplo, neste exemplo, esse registro, essa redução de toda essa estrutura, de toda essa arquitetura na semente. Então, esse é um processo de centralização. E o processo de quando a semente germina é o processo contrário, da descentralização cinética, em que ali exterioriza todo aquele psiquismo que estava em estado latente, em estado dormente, em estado de germe, em estado ali aguardando uma oportunidade de exteriorizar-se. Nela, o movimento conserva todas as características de seu tipo.
Na semente, o movimento conserva todas as características de seu tipo. O germe conserva em seu âmago uma estrutura indelével, uma estrutura permanente, e a lembrança do passado vivido está registrado no psiquismo, que terá de reproduzir intacto. Aí é a exteriorização do psiquismo na semente que germina, e essa semente é capaz de reproduzir toda a estrutura arquitetônica da árvore. Veja que é um fenômeno que a gente não para pensar, que realmente uma semente de mostarda, que é um grão minúsculo, menor que a cabeça de um alfinete, é capaz de reproduzir a árvore mostarda. Existe a árvore também, além do legume, existe a árvore mostarda. Então, essa árvore é grande, maior do que uma mangueira, que nós estamos acostumados a ver. E isso a partir de uma semente. A gente não parou para pensar que essa semente não pode ser só matéria, ser só germinação, não pode ser só reações físico-químicas. Tem que ter um psiquismo diretor, alguém com toda essa capacidade de reconstruir a estrutura da árvore, naquela sua arquitetura, naquela sua estrutura toda complexa da árvore. Já o organismo maduro terá capacidade de modificá-lo, mas somente em escala mínima. Então, o psiquismo, tem a capacidade de se adaptar, de modificar-se, mas em pequena escala. Então, ele assimilará essa modificação e a transmitirá ao novo germe, à nova semente. Os resultados da experiência da vida, em qualquer nível, gravitam para dentro, no sentido, os resultados, os aprendizados, os resumos, os extratos do aprendizado, da experiência da vida, em qualquer nível, gravitam, caminham para dentro, registra na parte mais interior. Lá estão destilados, lá está a essência, os valores, resumidos, os totais, e processada a síntese da ação. Para lá, para esse interior, descem em camadas sucessivas os produtos, as experiências adquiridas da vida. O psiquismo fica em crescimento constante, porque em redor do primeiro núcleo depositam-se, por superposição progressiva, os valores, os totais, as sínteses, os resumos, as essências, o aprendizado da vida, como se fosse uma esfera, em que nessa esfera vai se acumulando camadas sobre camadas. Então, superposição de camadas, de registros, de memórias, de informações, de forma progressiva, de forma que vai se complexando. Assim, a consciência, embora em graus muito diferentes, é um fato universal em biologia. Assim, a consciência, essa memória, essa individuação, essa resistência de alterar-se, esse psiquismo, é um fato universal na biologia, não só na Terra, mas também em outros lugares onde surge a vida. Claro que com variações pelo próprio ambiente, pelas circunstâncias, pelas condições também do próprio psiquismo. Seu desenvolvimento, por adição dos resultados de experiências, variações cinéticas introduzidas na unidade vorticosa, é o resultado do fenômeno da vida. Então, a consciência, nesse caso, está dizendo que a consciência
é o resultado da vida, embora essas variações sejam introduzidas na unidade vorticosa, a consciência é o resultado do fenômeno da vida. De um a outro extremo da vida, embora a consciência só apareça com intensidade nos organismos superiores, onde, para a divisão do trabalho, a consciência, constrói para si órgãos particulares, a consciência, todavia, está presente, sempre, desde a consciência elementar dos proto-organismos, lá do protoplasma, dos unicelulares, até o espírito humano. Claro que é por gradações progressivas, constantes, de evolução, né? De intervalos pequenos de evolução. Na verdade, não é nem intervalos pequenos, porque a natureza evolutiva não dá saltos, é uma constante progressão dessa técnica que evolui o psiquismo, e o psiquismo que se restabelece e cria formas mais adequadas para se expressar. Nessa evolução desse psiquismo, vai crescentemente, progressivamente, até o espírito humano. O sistema de seu desenvolvimento é idêntico e constante. Então, essa forma desse princípio de evolução do psiquismo, desde os proto-organismos até o espírito humano, é um desenvolvimento idêntico e constante. O centro do psiquismo enriquece-se em qualidade e em potência. Com isso, adquire a capacidade de construir para si órgãos cada vez mais adequados, órgãos cada vez mais complexos, mais sutis, mais delicados, mais aperfeiçoados, a exprimir sua mais complexa estrutura. Claro, num crescente desenvolvimento, uma crescente evolução. Assim, princípio e forma, mutuamente ativos e passivos, sob o aguilhão, o estímulo dos choques das forças ambientais, a influência do ambiente, sob o estímulo dos impulsos, do impulso íntimo, que, por lei de evolução, forceja, dá um esforço constante por exteriorizar-se, evoluem gradualmente. Então, o psiquismo evolui produzindo formas mais adequadas, e nesse esforço do próprio psiquismo para exteriorizar-se, ele também, por estímulo do ambiente, por choques e forças do ambiente, evolui gradualmente, progressivamente. Pela tensão desse contraste, desponta do mistério do ser a luz, do polo consciência ao polo forma, a manifestação da vida. Desde a primeira forma protoplasmática, a vida tinha de possuir uma consciência orgânica própria, embora rudimentar. Desde o início, tinha que estar presente, tinha que estar ali em desenvolvimento, uma consciência orgânica própria, embora muito rudimentar, muito simples. Sem isso, não poderia subsistir, sem essa consciência rudimentar desde o início, não poderia subsistir aquela primitiva permuta. Lembra que no sistema vorticoso, já estabelecido,
entrava elementos químicos, átomos e moléculas de um lado e saía do outro. Se não houvesse uma consciência orgânica própria, primitiva, rudimentar ali, então esse sistema vorticoso não permaneceria na sua individuação, ele não teria a sua permanência, não subsistiria a sua individuação, porque estava passando por ele permutas, muitas trocas de elementos e moléculas. Se a vida é igual a permuta, se a vida é igual a essa troca constante, e permuta é igual a psiquismo, então a vida é igual a psiquismo. Sim, então a vida é igual a psiquismo. Essa primordial, esse princípio, essa origem da consciência orgânica, em que já estão presentes as leis fundamentais da vida, está em toda parte. Essa origem da consciência orgânica, fundamental, rudimentar, está presente em toda parte, em qualquer organismo. Desenvolvida na complexa estrutura cinética dos movimentos vorticosos, já era integrante da vida em seu primeiro nascer, como substrato fundamental de todos os crescimentos futuros. Essa consciência orgânica tornar-se-á inteligência orgânica e instinto. Então, essa consciência orgânica, por evolução, por a influência e impulsionamento do ambiente e por a sua própria manutenção, por sua própria resistência à sua individualidade, tornar-se-á inteligência orgânica e instinto. Finalmente, ascenderá, evoluirá a consciência psíquica e consciência abstrata no ser humano, no homem. Então, novamente, a gente diz que na evolução, a natureza, na evolução, não dá saltos. Então, são gradações evolutivas e vai progressivamente desse psiquismo se complexando e esse psiquismo produzindo formas mais complexas, mais adequadas para a sua manifestação, para a exteriorização do psiquismo. E esse psiquismo, crescentemente, vai até a consciência psíquica e a consciência abstrata no ser humano. Desde as primeiras formas, a matéria possui as propriedades psíquicas fundamentais. Já está lá em estado de germen, em estado latente, na matéria. Os elementos dessa consciência, inseparável da vida, porque é a essência e a condição dela, condição da vida. Então, consciência e vida é inseparável, né? A ameba, aquele organismo unicelular, a ameba, já possui todas... Cadê o cursor? A ameba já possui todas as propriedades básicas biológicas. A ameba já possui metabolismo, movimento, respiração, digestão, secreção, sensibilidade, reprodução e psiquismo. A ameba já possui todas as propriedades básicas biológicas.
A técnica da vida já lançou suas bases e as grandes linhas arquitetônicas estão traçadas na ameba. Então ali já está traçado as grandes linhas arquitetônicas da vida na própria ameba. O desenvolvimento se produz em todos os níveis, de acordo com a mesma técnica, da transmissão ao centro psíquico já constituído, e do crescimento desse núcleo, desse centro, pela estratificação, pela deposição de camadas em torno desse núcleo, das capacidades sucessivamente adquiridas. Todas as capacidades adquiridas são depositadas, são estratificadas em torno desse núcleo. Ali vai constituindo um registro como que de uma forma esférica, entre aspas. A repetição de uma reação como resposta a uma ação exterior constante tende a fixar-se na trajetória íntima como nova forma. Então, a repetição de uma reação ao meio tende a fixar essa trajetória íntima como nova forma. A vida, ansiosa por expandir-se e evoluir, mantém seus braços abertos às forças ambientais. Então a vida, como ela está ansiosa em expandir, em exteriorizar-se e evoluir, ela mantém os braços abertos às forças ambientais, permitindo esse fluxo de entrada de materiais, de elementos químicos e moléculas no seu interior, no seu sistema vorticoso, que são introduzidas em grande quantidade, nesse vórtice. As reações multiplicam-se e a consciência, ávida em busca de sensações, enriquece-se e aperfeiçoa-se. Então, a vida buscando sensações, enriquece-se e aperfeiçoa-se. Complica-se sua estrutura, e também pode-se dizer complexa-se sua estrutura. Nada se perde, nenhum ato, nenhuma prova passa sem deixar sua marca. Tudo fica registrado nesse psiquismo, nesse centro. Transforma-se a consciência primordial a forma que a reveste. Essa forma evolui. Transforma-se a forma que a reveste, o ambiente que a circunda, num processo lento de ajustamentos contínuos. O ser torna-se cada vez mais sábio por ter vivido, pelas experiências acumuladas. Mesmo as experiências no erro também são experiências de como não fazer. Então, essas experiências todas são registradas, são acumuladas nesse psiquismo, nesse centro do psiquismo, que é então esse processo de centralização para o interior, para o psiquismo. E depois a descentralização, que é a exteriorização desse psiquismo cada vez mais capaz, plasmando, construindo formas mais complexas, mais adequadas, mais sutis, mais delicadas. Especializa sua função, ou melhor, especializa sua capacidade. Nasce o instinto e a consciência mais complexa que lembra, sabe e prevê. Então nasce o instinto,
e uma consciência mais complexa, que lembra, né, que sabe, lembra, sabe e prevê. Subamos ainda mais até o homem, subamos ainda até o ser humano. Os substratos precedentes subsistem, continuam. Os registros que já foram feitos nesse centro continuam. A consciência orgânica, obscura, automática, mas presente, porque em funcionamento, embora abandonada na profundeza do ser. O instinto, vivo, presente, como nos animais, sábio e memorioso. Então esse instinto continua presente nos animais que já têm um pouco, né, dessa sabedoria e memória, registro, lembrança. Mas acrescenta-se nova estratificação, nova camada vai se depositar nesse psiquismo, nesse centro. Vai agora acrescentar-se a razão, a inteligência, aquele feixe de faculdades psíquicas que formam a consciência propriamente dita. Para compreender isso, para ficar mais fácil, basta lembrar que essa é uma fase, é um semiciclo, é uma fase evolutiva de alfa, de matéria indo a energia e energia indo a psiquismo. Para compreender, é necessário lembrar que houve um semiciclo involutivo de alfa indo a beta e indo a gama. Então, por isso, agora no ciclo evolutivo é a exteriorização. A sua voz não está dizendo isto aqui, mas eu antecipo dizendo isso porque facilita a nossa compreensão. A sua voz usa aqui de um rigor científico, uma demonstração, uma lógica memorável, maravilhosa. Porém, eu faço essa antecipação de que essa é uma fase evolutiva, porque houve uma fase involutiva, só para facilitar a compreensão nossa. Assim como o germe sintetiza todo o organismo que produzirá, no caso, um germe, uma semente de uma árvore, ela sintetiza, resume, concentra ali todo o organismo que ela produzirá, toda a árvore que ela vai expressar. Também a vida sempre se refaz para recomeçar de novo, repetindo em cada forma o ciclo percorrido em toda a evolução precedente. Isto significa que, além daquele dois passos para frente e um passo para trás, conforme nós vimos lá na evolução das fases, né? Também aqui o ser repete todo o seu caminho percorrido, ele refaz a cada, entre aspas, reencarnação. Vamos chamar aí também de reencarnação da semente à árvore. Então, em cada procedimento desse, ele repete o registro, o conhecimento, as ações anteriores que estão registradas nesse centro, nesse psiquismo em evolução. Então, repito tudo, assim como o germe sintetiza todo o organismo que ele produzirá, que ele exteriorizará, também a vida sempre se refaz. A vida sempre se refaz para recomeçar de novo,
repetindo em cada forma o ciclo percorrido em toda a evolução precedente. Então ela repete tudo até chegar no ponto que estava e, a partir desse ponto, caminhar, evoluir mais. Como fenômeno orgânico e como fenômeno psíquico. Essa repetição se dá no fenômeno orgânico e essa repetição também se dá no fenômeno psíquico. Assim, o ser humano, o homem, resume em si todas as consciências anteriores que estão estratificadas, que estão depositadas nesse centro de forma de superposição progressiva. Então, o homem resume em si todas as consciências anteriores, a consciência animal, a consciência vegetal, e essas particularidades nesses intervalos que ele passou como princípio evolutivo, como psiquismo que evoluiu. Cada célula possui sua pequena consciência, e isso é natural. Cada célula possui sua pequena consciência, seu psiquismo rudimentar, que está em evolução. Cada célula possui sua pequena consciência, que preside, que organiza ao seu metabolismo, em cada tecido, em cada órgão. Uma consciência coletiva mais alta que lhe dirige o funcionamento. Todo o organismo é dirigido pelos instintos que regem e conservam a vida animal. Isso nos faz lembrar a lei das unidades coletivas. Três quarks formam um próton ou um nêutron, depende da qualidade dos quarks. O nêutron mais um próton e mais um elétron formam um átomo. A união de dois ou mais átomos forma uma molécula. Várias moléculas formam uma célula, que é orientada pelo psiquismo. Então a célula é essa organização, é uma unidade coletiva, organizando todas essas unidades anteriores. Um conjunto de células, uma unidade coletiva das células, forma um tecido ou um órgão. Então, esse órgão tem um psiquismo maior que orienta essas consciências menores, essas consciências celulares. E um conjunto de órgãos forma um indivíduo, um animal, um vegetal. Esse conjunto de órgãos é presidido, é estruturado e comandado por uma consciência maior, uma consciência mais complexa, mais evoluída na sequência evolutiva. Terminamos esse capítulo 64. Nós agradecemos a tolerância, a paciência, a concordância de cada um de vocês em estudarmos juntos a grande síntese. Nós nos veremos na próxima sexta-feira com o capítulo 65 de A Grande Síntese. Que nós tenhamos nossas ações, que as nossas palavras, que os nossos pensamentos e que os nossos sentimentos sejam dignos de tantas bênçãos que o nosso Pai amoroso derrama sobre as nossas cabeças. Que nós sejamos dignos de ser irmãos de Jesus. Muita paz a todos.